Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar o Dia do Contabilista, bem como homenagear os 80 anos de instituição do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, e da regulamentação da profissão contábil no Brasil. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento número 6 de 2026 de minha autoria, do senador Laércio Oliveira e do deputado Júlio César. Convido para compor a mesa dessa sessão solene nosso querido senador que já está aqui ao meu lado, meu querido Laércio Oliveira. Convido também o senhor Joaquim Bezerra, que é o presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Pode aplaudi-lo. Faltou aplaudir nosso senador Laércio. Convido também o senhor Daniel Coelho, presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisa, FENACON. Meu presidente. Convido também o senhor Sebastião Soares, presidente do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, IBRACON. Convido também a senhora Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Abracicom, e também presidente do Conselho Federal de Contabilidade nos períodos de 2006 a 2009. Fala, Sebastião. Bom? Convido todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional.
Quero cumprimentar aqui meu colega competente, senador Laércio Oliveira, parceiro da contabilidade, nosso querido presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Joaquim de Alencar Bezerra Filho, meu querido colega Daniel Coelho, da FENACON, o senhor Sebastião Soares, do IBRACON, e a nossa querida contadora e colega Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e também presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Cumprimentar todos os presidentes de conselhos aqui, dos conselhos regionais, de uma forma especial o meu presidente aqui do DF, Darlan, viu, Darlan? Obrigado pela presença. Cumprimentar todos os contadores, convidados, nossos professores, alunos que aqui estão. Registro aqui a presença dos alunos do ensino fundamental CF4 da Ceilândia. Sejam bem-vindos aqui a essa sessão em homenagem aos contadores. Cumprimentar os servidores da casa. Mais de 540 mil profissionais registrados em atividade no Brasil. Quase 100 mil organizações contábeis espalhadas pelo país. Milhões de empresas dependendo diariamente da responsabilidade técnica, da ética e da dedicação de homens e mulheres que sustentam silenciosamente uma das estruturas mais importantes da economia nacional. Os números impressionam. E quem é contador sabe, números não mentem. Hoje essa casa presta homenagem ao Dia do Contabilista e celebra os 80 anos do Conselho Federal de Contabilidade. 80 anos de uma instituição que ajudou a organizar, fortalecer, modernizar e dignificar a profissão absolutamente essencial para o funcionamento do Brasil. E falo dessa tribuna também com profundo respeito pessoal, porque eu sou contador, cresci nessa profissão. E quem conhece minha trajetória sabe o quanto essa formação moldou a minha visão de responsabilidade pública, de gestão e de compromisso com a verdade. Um contador não inventa números, um contador não mascara realidades. O contador aprende desde cedo que decisões erradas podem destruir empresas, empregos, patrimônios e sonhos construídos ao longo de uma vida inteira. Talvez por isso a contabilidade seja muito maior do que muita gente imagina. Há quem veja o contador apenas como alguém cercado de planilhas, documentos, obrigações fiscais, mas quem conhece a realidade sabe que o contador é muitas vezes o primeiro conselheiro de quem decide empreender. São contadores que ajudam a pequena empresa a nascer, são os contadores que orientam o comerciante que está tentando manter as portas abertas, são eles, somos nós, que atravessam madrugadas, fechando balanço, organizando folhas salariais, enfrentando sistemas, prazos e mudanças tributárias quase que diárias para garantir que uma empresa continue funcionando no dia seguinte. A entrega do imposto de renda está chegando aí, o último prazo, e todo brasileiro que já precisou prestar contas à Receita Federal sabe a diferença que faz ter ao lado um profissional competente, preparado e confiável. O contador não aparece apenas no fim da conta, ele está no começo da solução e talvez esse seja um dos maiores méritos dessa profissão, trabalhar no detalhe para proteger o todo, porque não existe crescimento sustentável sem transparência, não existe investimento sem confiança, não existe responsabilidade fiscal sem controle e não existe informação confiável sem a contabilidade séria. O profissional da contabilidade faz algo fundamental para qualquer sociedade organizada. Transforma números, dados e informações técnicas em clareza, segurança e confiança para empresas, governos e cidadãos. Os números de uma empresa não são apenas números, eles contam histórias, revelam riscos, antecipam crises, mostram caminhos e ajudam o Brasil a funcionar. Olho para os contabilistas aqui presentes e vejo homens e mulheres que trabalham em escritórios modestos no interior do país, ajudando pequenos empreendedores a sobreviver. Vejo profissionais que acompanham grandes empresas, garantem conformidade, previnem fraudes e ajudam a proteger empregos. Vejo professores formando novas gerações
Vejo servidores públicos comprometidos com a responsabilidade fiscal. Vejo profissionais que escolheram viver de algo raro no mundo de hoje, a credibilidade. E talvez exista algo simbólico nisso, porque em tempos de desinformação, improviso e superficialidade, a contabilidade continua exigindo exatamente o contrário: rigor, precisão e responsabilidade. O contador trabalha com fatos, e fatos têm consequências. Por isso, tenho convicção de que a contabilidade é uma das profissões que mais honram a essência da República, porque república significa coisa pública, e coisa pública pertence ao povo. Publicidade e transparência não são favores em uma democracia madura, são deveres. Ela não pode ser obscura, não pode ser manipulada, não pode servir de interesses escondidos. Nesse sentido, o contador exerce uma função que vai além da técnica. Ele ajuda a proteger a confiança, a legalidade e a fé pública que sustenta a empresa, instituições e a própria democracia. Ao longo dos últimos anos, tive a honra de trabalhar nessa casa em pautas ligadas à simplificação fiscal, à modernização das obrigações acessórias, à inclusão digital das pequenas empresas e à redução da burocracia. E faço isso porque sei por experiência própria que quando o Estado sufoca quem produz, quem empreende e quem trabalha corretamente, o país inteiro perde. Valorizar o contador é valorizar quem gera emprego, é valorizar quem empreende, é valorizar quem sustenta a economia real deste país. E celebrar os 80 anos do Conselho Federal de Contabilidade é reconhecer o papel histórico de uma instituição que ajudou a elevar o nível técnico, ético e profissional da contabilidade brasileira. São 8 décadas defendendo responsabilidade, transparência e qualificação profissional. 8 décadas acompanhando as transformações do Brasil. O contador de hoje já não é apenas alguém que organiza documentos, é consultor, é analista, é estrategista, é especialista em governança, compliance, gestão de risco, planejamento tributário e inteligência de negócios. Vivemos a era da inteligência artificial, da automação e da transformação digital, e ao contrário de que muitos imaginam, isso não diminui a importância da contabilidade, aumentou. Por enquanto, porque quanto mais tecnologia existe, maior se torna a necessidade de profissionais preparados para preparar dados, orientar decisões e garantir segurança nas informações. E o Brasil precisa cada vez mais desses profissionais. Precisa de gente que olhe para os números e enxergue neles a realidade precisa de instituições que não negociam a ética. Precisa de profissionais que entendam que confiança demora décadas para ser construída e segundos para ser destruída. Hoje, ao homenagear o Dia do Contabilista e os 80 anos do Conselho Federal de Contabilidade, esta casa reconhece muito mais do que uma categoria profissional. Reconhece homens e mulheres que ajudam diariamente a sustentar o Brasil. E termino relembrando como começamos. Mais de 500 mil de profissionais registrados, milhões de empresas atendidas, uma presença silenciosa, mas indispensável em praticamente todos os setores da economia brasileira. Os números impressionam, mas existe algo ainda maior do que todos esses números: a confiança construída por cada contabilista deste país ao longo de décadas de trabalho sério, porque empresas sobrevivem de capital, governos sobrevivem de arrecadação, mas economias inteiras sobrevivem de confiança, e não existe confiança econômica sem contabilidade. Parabéns aos contabilistas do Brasil, parabéns pelos 80 anos do Conselho Federal de Contabilidade. Parabéns a todos. Neste momento, eu convido todos para assistirmos o vídeo preparado especialmente para essa sessão.
O Brasil é construído por decisões, mas é sustentado por confiança. E há 80 anos, existe uma ciência essencial que organiza, registra e protege essa confiança. Em 1946, nascia o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade, não como estrutura burocrática, mas como compromisso com o interesse público. Antes disso, houve luta, houve pioneiros, houve uma geração que compreendeu que o Brasil precisava mais do que números, precisava de responsabilidade. Foi nesse espírito que nasceu o Conselho Federal de Contabilidade, como guardião da ética e da transparência, assegurando que a informação contábil refletisse não apenas números, mas compromisso, responsabilidade e confiança nas relações econômicas e sociais do país. A regulamentação da profissão contábil não foi um detalhe histórico, foi um passo civilizatório, da organização dos primeiros regionais à consolidação das normas, da educação continuada à convergência internacional, da governança à inovação. O tempo passou e a contabilidade evoluiu, digitalizou processos, ampliou transparência, assumiu protagonismo em temas estratégicos, porque onde há decisão política, precisa haver responsabilidade. Hoje, são mais de 500 mil de profissionais presentes em todos os estados do Brasil, com uma missão única e inegociável: proteger a sociedade, garantindo que a responsabilidade e a ética da contabilidade estejam ao alcance de cada cidadão, em cada canto do país. O Brasil preserva e honra a história, e com isso prepara o futuro. A atual gestão representa este avanço, porque ao longo de sua história, o sistema CFC-CRC formou e preparou suas próprias lideranças. Profissionais que cresceram dentro da estrutura, que conhecem a base e que hoje conduzem os novos caminhos da profissão. Aqui, liderança é resultado de trajetória. O Brasil muda, os desafios crescem, mas uma coisa permanece: não existe desenvolvimento sem transparência. Não existe Estado sem responsabilidade. Não existe futuro sem confiança. E é nisso que a contabilidade trabalha todos os dias. Há 80 anos, a contabilidade organiza o presente para garantir o futuro. O sistema CFC-CRCs é muito mais do que instituições. É história, é compromisso, é Brasil. Década após década, o sistema CFC-CRCs cresceu junto com o Brasil. E essa história tem rostos, tem lideranças, tem nomes que conduziram a profissão em cada tempo. Cada presidente deixou sua marca, cada gestão enfrentou seus desafios, cada liderança escreveu um capítulo dessa trajetória. CFC e Conselhos Regionais. A contabilidade unindo forças para o desenvolvimento do Brasil. Registramos a presença na galeria dos alunos do Ensino Fundamental Colégio Adventista de Anápolis, Goiás. Seja bem-vindo a essa casa, professores, alunos. Registro também a presença do conselheiro da Embaixada da República do Haiti, Peternan Benjamin, e o senhor conselheiro da Embaixada da República Democrática do Congo, Mapiana Paulo. Registro também a presença do presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisa no Estado de São Paulo, Antônio Carlos Santos. Convido para fazer uso da palavra o nosso querido senador Laércio Oliveira, requerente também da presente sessão.
Bom dia, minhas senhoras, meus senhores. Hoje é um dia muito especial, porque os contadores e as contadoras estão aqui no plenário do Senado Federal. Quando eu cheguei aqui, encontrei tanta gente boa, eu pensei assim, eu disse, olha, se o Brasil dependesse da cabeça dessas pessoas maravilhosas, o nosso país seria melhor, né? Porque aqui tem muita ciência, mas também tem muita responsabilidade. Não que as outras categorias não as tenham, não é isso que eu quero dizer. Mas eu preciso celebrar aquilo que eu gosto, aquilo que eu admiro e aquilo que eu sou parte. Então, estar aqui, estar ali ou estar sentado ali, para mim o sentimento é o mesmo, de alegria, de regozijo e de privilégio, acima de tudo, de privilégio. Eu quero começar a minha fala cumprimentando o senador Isalci Lucas, presidente dessa sessão, meu particular amigo. Fomos deputados federais juntos, ele chegou primeiro aqui para pavimentar o caminho para que eu chegasse depois. Então, a contabilidade também está presente no Senado Federal, fortemente, da representação do senador Isalci. Eu quero cumprimentar o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, meu querido amigo Joaquim Bezerra, dizer que é um prazer muito grande participar dessa solenidade e agradecer o convite. E falando de Joaquim, não dá para esquecer de Aécio Prado Júnior, meu particular amigo, que foi presidente do CFC, e aproveitando, cumprimentando ele, eu também quero estender os agradecimentos e celebrar a presença e o reencontro com o também presidente Martônio Coelho, que está aqui presente conosco, participando desse momento. Queria cumprimentar e não posso deixar de fazê-lo, porque quando a gente chega na nossa terrinha, lá em Sergipe, e quando é momento de política, eu sempre tenho ao meu lado uma mulher forte, firme, que comanda também as minhas campanhas como se fosse ela, e Ângela está aqui. Ângela Dantas, em nome dela, quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. E na vida, não é possível você tocar a sua vida e as suas atividades sem ter um contador. E o contador é aquela pessoa que inspira, que confia, que a gente confia, e que, na verdade, para arrumar as nossas contas, não dá para você dispensá-lo. E eu queria também fazer uma homenagem ao meu contador, a pessoa que cuida da minha vida há mais de 30 anos. Ele é um contador lá em Sergipe, e eu estava sentado ali e me lembrei dele e quero registrar em nome do contador Aristarco Teles Quintiliano dos Santos. Quero também celebrar a carreira dele, o trabalho dele e agradecer por tudo que tem feito por mim. Eu quero cumprimentar Daniel Mesquita Coelho, compõe a mesa aqui conosco. Quero cumprimentar Sebastião também, que compõe a mesa aqui conosco. E quero cumprimentar Maria Clara Cavalcante, aqui presente conosco, fazendo parte da mesa, além de toda a equipe do Senado Federal que está nos ajudando aqui na manhã de hoje. Minhas senhoras e meus senhores, eu escrevi um texto e no momento que eu escrevi esse texto eu ia pensando como a contabilidade se projetou e ocupou o espaço que lhe é devido no mundo atual. Como foi surgindo inovações, tecnologias e o que acontece hoje na capacidade e na competência de cada membro, não só que faz parte do Conselho Federal de Contabilidade, mas daqueles que gravitam em torno do Conselho Federal de Contabilidade, transformaram a imagem do contador. Hoje, não só sou eu e o senador Isalci que representa a contabilidade aqui dentro do Congresso Nacional. E certamente nessas assembleias legislativas também há uma mudança. O CFC trabalhou tanto e se organizou tanto, com tanta competência, que hoje não dá para discutir determinados temas, e eu falei isso uma vez para os senhores, sem ouvi-los. A presença de vocês não está retratada só na minha pessoa, na pessoa de Isalci, e certamente dos profissionais da contabilidade que estão
na nossa casa com a irmã aqui, a Câmara dos Deputados. Mas ao fazer essa reflexão, eu fiquei pensando, e não é para menos, eu fiquei pensando na minha história. E fiquei pensando como eu cheguei aqui e a maneira que eu cheguei aqui e os caminhos muito estreitos que eu tive que trilhar para poder chegar até aqui. E eu me lembro que um grande passo que transformou a minha vida e que Deus foi extremamente generoso comigo, porque antes disso, a minha vida era muito difícil, porque eu sou da base da pirâmide social, de uma família de 7 irmãos, meu pai um simples operário, minha mãe uma dona de casa, e eu experimentei ganhar salário mínimo, andar de ônibus e comer de marmita. E isso me fez uma pessoa melhor, isso me tornou a pessoa que eu sou hoje, e eu também sou muito grato a Deus por ter chegado até aqui, trilhado todo esse caminho e ter vivido essa experiência daquilo que eu chamo de um caminho estreito. E eu me lembro que a única chance que eu tinha era se eu tivesse conhecimento. E eu precisava buscar conhecimento onde quer que ele estivesse. E eu me lembro que, ao me formar em técnico em contabilidade, com 18 anos de idade, e de ter mudado para residir em Aracaju, eu comecei a frequentar os espaços de ensino profissionalizante, porque eu precisava agregar conhecimento ao curso que eu tinha acabado de concluir. E eu juro a vocês, isso é uma verdade, eu fui estudar contabilidade, não por nenhuma admiração pela contabilidade, porque era o caminho mais fácil de eu arranjar um emprego. E eu arranjei um emprego, e ao fazer um curso de qualificação no SENAC, que depois eu fui o presidente, subi pelos mesmos degraus como presidente, e há muitos anos atrás eu subi como aluno em busca de construir o meu futuro, e a minha esperança era subir degrau por degrau para chegar onde eu queria chegar. E eu fiz um curso, e talvez aqueles que fazem parte da minha geração talvez conheça esse equipamento. E o SENAC, naquela época, ofereceu um curso para um técnico de contabilidade ou um contador, mas para ter a experiência de usar uma máquina Audit 1513. Essa máquina era um sucesso na contabilidade, era uma revolução. Aquilo que você fazia, não era martônio, acho que na mão, você tinha uma máquina que você puxava uma alavanca, já caía a ficha no lugar certinho para você fazer os lançamentos, e aquilo ali eu fiquei encantado com aquela máquina. Certo dia, eu vou até deixar o discurso para lá, sabe? Essa historinha é melhor. Porque tanta gente aqui vai falar em inovação, tecnologia, desenvolvimento, segurança e tal. Eu vou ouvir isso aqui hoje muitas vezes. Então, eu prefiro resumir o meu discurso nessa história, porque essa história transforma. E se transformou a minha vida, pode transformar também a vida de muita gente. No meio do curso, o professor chegou para mim e disse assim, para mim não, para os alunos, disse, olha, eu recebi hoje uma informação que tem uma empresa aqui em Aracaju que adquiriu essa máquina, mas não tem o profissional. Essa empresa vai fazer um concurso ao final e o concurso vai ser dirigido por mim. E eu quero dizer o seguinte, o melhor aluno aqui dentro vai ser o funcionário indicado para trabalhar nessa empresa. Era uma empresa pública, chamada Codevas. Aí eu disse, essa é a minha chance. Eu não subi aqueles degraus à toa, né? E eu fui o melhor aluno daquele curso, e ao ser aluno daquele curso eu fui indicado, e aí eu fui trabalhar na Codevas como técnico de contabilidade para operar uma máquina Audit 1513. O melhor de tudo, duas informações. Primeiro, porque eu saí de ganhar, vou trazer para números atuais, eu saí de ganhar R$2.000 para ganhar 6.427. Eu me lembro os números finais até hoje. Aquilo ali foi uma revolução na minha vida.
6.427 significava, claro, eu não sei quantos salários mínimos, mas quem ganhava passei a ganhar 6.000 por causa da contabilidade, por causa de uma máquina maravilhosa chamada Audit 1503. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Segundo, a certeza que a gente precisa ter todos os dias que a gente é que constrói o nosso futuro e o nosso destino. Esteja você onde estiver, fazendo o que quiser. Se aquilo lhe traz satisfação, prazer, orgulho, você está no caminho certo. Eu subi aqueles degraus na certeza que ali talvez estivesse a esperança de dias melhores. E hoje eu estou aqui. Eu estou aqui por um trilhar de caminhos que passa pela contabilidade. Por isso, presidente Joaquim, que todas as vezes que eu sou convocado por Vossa Excelência, por Martoni, por Aécio, por Claro, por todos que aqui estão, que não são citados, mas não são menores, eu tenho, acima de tudo, eu tenho um orgulho danado de me fazer presente, porque eu estou contribuindo com aquela categoria que um dia me ajudou a ser uma pessoa melhor e a chegar até aqui. Talvez esse testemunho represente tudo o que está escrito nesse discurso, mas na certeza de que, ao redigir essas linhas, como eu disse no começo, a gente encontra, assim, um crescimento extraordinário que todos vocês que participam e que dirigiram o Conselho Federal de Contabilidade até aqui imprimiram. E o que mais me admira no Conselho Federal de Contabilidade é que não existe pessoas que se perpetuam nos cargos. Isso certamente, diferentemente das entidades sindicais do nosso país, por exemplo, que se perpetuam nos cargos achando que isso é um continuismo que precisa seguir. Isso não é certo porque isso enfraquece a instituição. Qual a qualidade que têm os ex-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade? Tem a mesma qualidade dos que se sentam na cadeira, que estão sentados, ou que está sentado na cadeira de presidente da contabilidade nesse exato momento. Mas isso é a certeza de uma reoxigenação, é a certeza de que é uma nova mente, é uma nova ideia, é uma nova construção, que no fundo, fortalece não só a instituição, mas dá a certeza de que está sentado na presidência, na secretaria-geral, na diretoria ou como um membro do Conselho Regional de Contabilidade, onde quer que seja, pode trazê-lo um dia para ocupar a cadeira principal da instituição. E o meu desejo é que a gente continue assim. E eu falo a gente de propósito, como parte que sou do Conselho Federal de Contabilidade. Muito obrigado. Quero registrar também a presença na galeria dos alunos também do Colégio Adventista, outra turma aqui de Anápolis, Goiás. Seja bem-vindo. Registrar a presença também do nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do DF, Darlan de Lima Barbosa, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do DF no período 2016-2019 também, conselheiro do CFC, Adriano Marrocos. E convido agora para fazer uso da palavra o senhor Joaquim vai ficar para o final para fazer um encerramento. Convido o senhor Daniel Coelho para fazer o seu pronunciamento. Bem, Daniel, parabéns. Excelentíssimo senhor senador Isalci Lucas, senador Laércio Oliveira, o qual cumprimento os senhores, os demais senadores e deputados. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Federal de Contabilidade,
contador e amigo Joaquim Bezerra Filho. Em seu nome, cumprimento os demais presidentes de entidades aqui presentes, demais autoridades e colegas profissionais da contabilidade. Senhoras e senhores, hoje vivemos um momento de grande significado para a contabilidade brasileira. Celebramos ao mesmo tempo o Dia do Profissional da Contabilidade e os 80 anos de criação do sistema CFC-CRCs. Duas datas que se encontram para homenagear não apenas uma instituição sólida e respeitada, mas, sobretudo, as mulheres e os homens que dedicam suas vidas a construir empresas mais organizadas, transparentes e sustentáveis. O profissional da contabilidade é um dos grandes pilares do desenvolvimento do Brasil. Está presente desde a abertura de um pequeno negócio até as decisões estratégicas das maiores organizações do país. É quem traduz números em inteligência, quem transforma obrigações em segurança, quem orienta empreendedores, protege emprego e contribui diretamente para o crescimento da economia. Por trás de toda empresa brasileira, há um profissional da contabilidade trabalhando com responsabilidade, ética e profundo compromisso com o futuro. A FENACON, através dos seus 41 sindicatos, SESCAP e SESCOM, representam as empresas do setor de serviços e os empresários contábeis que atendem, direta ou indiretamente, todas as empresas do país, das micro e pequenas aos grandes grupos econômicos. São milhares de organizações contábeis, aproximadamente 102 mil empresas, que funcionam como verdadeiros centros de inteligência para o empreendedor brasileiro. E neste momento, um dia após o Dia das Mães, permitam-me uma homenagem especial às mulheres da contabilidade brasileira. Há tantas profissionais que, com competência admirável, conciliam a liderança em suas empresas com a nobre missão de cuidar da sua família. Mulheres que administram balanços, prazos e obrigações, mas também administram sonhos, rotinas e afetos, que enfrentam jornadas duplas e muitas vezes triplas, sem abrir mão da excelência profissional e do amor dedicado a seus filhos. A essas mulheres e mães contadoras, e aqui a minha mãe, Maria Marlene, que é uma contadora, e também menciona a Maria Clara Bulgarim, representando todas as profissionais, nossa mais profunda admiração, respeito e gratidão, não somente pelo Dia das Mães, e sim simplesmente por existirem em nossas vidas. Se há um momento em que a importância dessa profissão se torna ainda mais evidente, é o que estamos vivendo agora. Após mais de 3 décadas de debate, o Brasil inicia a implementação da reforma tributária sobre o consumo. Uma mudança histórica, complexa e transformadora. E não há dúvida, os profissionais da contabilidade serão protagonistas absolutos desse processo. Serão eles os responsáveis por interpretar a nova legislação, adaptar sistemas, orientar empresas e garantir uma transição segura para o novo modelo tributário. A experiência internacional comprova esse protagonismo. Na Austrália, a introdução do imposto sobre bens e serviços, em 2000, contou com ampla atuação das entidades contábeis e de milhares de profissionais que tiveram um papel fundamental na orientação das empresas e na adaptação ao novo sistema tributário. No Canadá, os profissionais contábeis tiveram um papel decisivo na harmonização dos tributos sobre o consumo em diversas províncias, impactando milhões de empresas. Esses países demonstram que grandes reformas tributárias só alcançam êxito quando contam com a classe contábil forte, preparada e valorizada. No Brasil, essa história também será escrita pelas mãos da nossa classe contábil. E aqui, senadores, esta casa, neste momento, e também com a exposição, que será logo mais demonstrada, está demonstrando a nossa importância para o país. Precisamos expandir essa valorização através do governo e das mídias, chegando assim na sociedade empresarial e civil. Por isso, desde o ano passado, a FENACON percorre o país com palestras, seminários, debates e encontros técnicos para preparar os profissionais da contabilidade e os empresários para a reforma tributária. E em 2026,
fortalecendo cada vez mais a parceria com as entidades do Conselho Federal de Contabilidade e a Fundação Brasileira de Contabilidade, ampliaremos ainda mais essa iniciativa, levando capacitação e informação qualificada a todos os estados brasileiros. Mas os desafios não param por aí. Vivemos também uma revolução tecnológica impulsionada pela inteligência artificial, uma transformação que exige novas habilidades. O profissional contábil do presente precisa dominar tecnologia, análise de dados, pensamento crítico, comunicação e visão estratégica. As tarefas repetitivas serão cada vez mais automatizadas. Mas a interpretação, o julgamento técnico, a ética e a capacidade de orientar decisões continuarão sendo essencialmente humanas. A inteligência artificial não substitui o contador. Ela amplia o seu potencial e reforça o seu papel como consultor, estrategista e parceiro de negócio. Também temos participado de debates fundamentais para o ambiente empresarial, como a recente discussão sobre a escala 6x1, sempre buscando a melhoria do ambiente econômico para as empresas, que são essas empresas que empregam, que fazem gerar economia, então não podemos simplesmente jogar a conta para elas, como foi um exemplo da correção monetária parcial do imposto de renda de quem ganha até 5 mil, com a taxação dos lucros, ou também com uma majoração da presunção. E sim, precisamos dialogar e, através dos números, encontrar o melhor acordo para alcançar os objetivos da melhoria da qualidade de vida, seja dos funcionários como das empresas. A FENACON defende avanços que promovam qualidade de vida aos trabalhadores, sem impor custos insustentáveis aos empregadores, especialmente às micro e pequenas empresas, responsáveis pela maior parte dos empregos no país. Senhoras e senhores, hoje rendemos nossa homenagem a uma categoria que trabalha, muitas vezes de forma silenciosa, mas com um impacto gigantesco sobre a economia e sobre a vida de milhões de brasileiros. E ao celebrar os 80 anos do sistema CFC-CRCs, reconhecemos uma trajetória marcada pela defesa da ética, pela valorização da profissão e pelo compromisso permanente com a qualificação técnica dos profissionais da contabilidade. E, neste momento, a FENACON também se une a esta celebração com orgulho de quem, ao longo dos seus 35 anos de histórias, adquirida agora em 26 de abril, tem atuado de forma incansável na defesa dos empresários contábeis e das empresas de serviço, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de negócios e para a valorização da contabilidade como uma atividade essencial ao desenvolvimento do Brasil. São 3 décadas e meia de atuação institucional, diálogo com os poderes da República, proposição de melhorias legislativas, promoção de capacitação e construção de soluções para uma categoria que atende direta ou indiretamente todas as empresas brasileiras. Os 80 anos do sistema CFC e CRCs e os 35 anos da FENACON representam, junto a forças das entidades, e aqui eu incluo a Brasicom, Fundação Brasileira de Contabilidade e IBRACON, que trabalham de forma complementar com propósito comum e visão do futuro, valorizar o profissional da contabilidade, fortalecer as empresas e contribuir para um Brasil mais competitivo, transparente e próximo. Em nome da FENACON, parabenizo o Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos regionais e a cada profissional da contabilidade do Brasil. Vocês são protagonistas de um novo tempo, um tempo que a contabilidade é cada vez mais estratégica, mais tecnológica, mais humana e mais indispensável do que nunca. Que continuemos juntos fortalecendo a contabilidade, as empresas e o Brasil. Muito obrigado. Registro também a presença, representando aqui o secretário do Tesouro Nacional, o seu coordenador-geral de normas de contabilidade e aplicação à Federação, Alex Fabiane Teixeira. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Sebastião Soares, presidente do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, IBRACON.
Deixa eu pegar só a composição da mesa aqui. Bom dia a todos e todas. Queria começar aqui meu pronunciamento agradecendo Vossas Excelências, senadores Alci Lucas e senador Laércio Oliveira, primeiro pelo pedido, para a gente poder ter essa oportunidade dessa solenidade e por abrir aqui o Senado para esse dia tão importante. E aí, em nome de Vossas Excelências, também cumprimentar os outros integrantes da mesa, o presidente Joaquim Alencar Bezerra Filho, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Daniel Coelho, presidente da FENACOM, e a Maria Clara Bugarim, presidente da Brascom. Então, uma honra super enorme estar aqui nesse momento. Então, excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, colegas da contabilidade e da auditoria independente, muito bom dia. É uma grande honra representar o IBRACON, o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, nessa sessão solene em homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade e a celebração dos 80 anos da criação do Conselho Federal de Contabilidade, Sistema CFC-CRCs. Celebrar essa data no Senado Federal traz um simbolismo muito importante. Estamos falando de uma profissão que, ao longo de décadas, ajudou a construir confiança, desenvolvimento econômico e segurança institucional para o país. A contabilidade, ela acompanha a transformação das empresas, sustenta decisões, apoia políticas públicas e fortalece mercados. Ela está presente onde há necessidade de transparência, responsabilidade e credibilidade. E ao olharmos para esses 80 anos de história do Conselho Federal de Contabilidade, enxergamos muito mais do que uma trajetória institucional. Enxergamos a consolidação de uma profissão que evolui e evoluiu junto com o Brasil. Hoje, o profissional da contabilidade ocupa uma posição estratégica nas organizações. Não é mais visto aquele como responsável por registros e conformidade apenas. É um profissional que participa das decisões, interpreta cenários complexos, contribui para a governança e ajuda empresa e instituições a navegarem em ambientes cada vez mais desafiadores. E nesse cenário, nunca se exigiu tanto da profissão. Vivemos em um período de profundas transformações, inteligência artificial, automação, sustentabilidade, uma série de novas exigências regulatórias, toda a questão de transformação digital e, não menos importante, a reforma tributária, no mundo global de negócios que estão cada vez mais mudando a forma como trabalhamos e como geramos valores para a sociedade. Nesse contexto, a contabilidade e a auditoria independente tornam-se ainda mais essenciais, porque em um mundo marcado pelo excesso de informação, o que realmente importa é a confiança. E confiança não nasce por acaso. Ela é construída com ética, independência, rigor técnico e, principalmente, compromisso com o interesse público. Por isso, celebrar os profissionais da contabilidade é também reconhecer toda a contribuição silenciosa, mas extremamente relevante que esses profissionais entregam diretamente para o país. E aqui eu gostaria de destacar o papel do Conselho Federal de Contabilidade em toda essa trajetória. Ao longo de 8 décadas, o sistema CFC-CRCs teve uma atuação decisiva na valorização da profissão, na educação continuada, no fortalecimento técnico da classe e na defesa da ética profissional. São instituições que ajudaram a construir um ambiente mais preparado, mais técnico e mais alinhado às práticas internacionais. E olhando para frente, presidente Joaquim, acredito que temos uma oportunidade muito importante diante de nós, que é aproximar ainda mais a nossa profissão diante das novas gerações. Havia aqueles meninos aqui, se eles aqui ainda estivessem, já íamos convocá-los para fazer ciências contábeis no futuro próximo. Porque a gente precisa mostrar para esses jovens, presidente Joaquim, que a contabilidade, ela é sim uma carreira dinâmica, estratégia, conectada à tecnologia, à inovação e à transformação de negócios. Presidente Maria Clara, precisamos continuar formando profissionais preparados não apenas tecnicamente, mas também capazes de exercer julgamento, pensamento crítico e liderança em ambientes complexos. Esse talvez seja um dos nossos maiores desafios e também uma das maiores responsabilidades que temos perante a próxima geração.
Encerrando aqui, eu quero deixar meu reconhecimento a todos os profissionais da contabilidade que ajudam diariamente a fortalecer empresas, instituições e o ambiente de negócio brasileiro. Parabenizo, então, o Conselho Federal de Contabilidade por toda essa trajetória considerada e construída ao longo dos últimos 80 anos. E reafirmo aqui o compromisso do IBRACON em seguir contribuindo para o desenvolvimento técnico, institucional e ético da nossa profissão, sempre em defesa da qualidade da informação, da confiança e do interesse público. Muito obrigado. Convido também para fazer uso da palavra a senhora Maria Clara Cavalcante Bugarim, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e também presidente do Conselho Federal de Contabilidade do período 2006-2009. Senhoras e senhores, bom dia. Manifesto o meu mais profundo sentimento de gratidão e respeito aos nobres parlamentares, senadores Isalcir Lucas, que ora preside essa sessão, e Laércio Oliveira, bem como também quero registrar o agradecimento ao deputado Júlio César. Suas Excelências, por meio de um gesto de elevado valor e sensibilidade pública, tornaram possível esta justa e necessária homenagem à classe contábil brasileira. Estendo esse reconhecimento a todos os parlamentares dessa casa, a todas as autoridades também que nos prestigiam, e, por estrito dever de justiça, cumprimento e felicito, em nome de todas as lideranças do Sistema Contábil Brasileiro, o estimado presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Joaquim de Alencar Bezerra Filho. Sua atuação, presidente, equilibrada, firme e agregadora, tem sido o alicerce fundamental para o fortalecimento de nossa instituição e para o sólido estreitamento dos laços entre os profissionais da contabilidade e os poderes constituídos da nossa República. Excelentíssimas autoridades, colegas de profissão, senhoras e senhores, há uma máxima na natureza que nos ensina sobre a perenidade. As árvores que se elevam com maior imponência não o fazem por acaso. Elas extraem sua vitalidade de raízes profundas, invisíveis aos olhos, mas implacáveis em sua função de sustentar a vida contra as intempéries do tempo. Quanto mais sólida é a estrutura que vemos, mais robusto é o sistema oculto que a nutre e estabiliza. Se olharmos para o lado, encontraremos outra lição de arquitetura e sobrevivência, a colmeia. Nela, a inteligência coletiva converte o esforço individual em harmonia fraterna. Nada é aleatório. Tudo obedece a uma lógica de cooperação, disciplina e propósito maior. É sobre o prisma destas duas forças, a profundidade da raiz e a ordem da colmeia, que compreendemos a trajetória das instituições, que não apenas existem, mas que perduram. Instituições sólidas atravessam décadas porque mantêm mecanismos perfeitamente ordenados, movidos por pessoas unidas em favor de um projeto comum. Sem medo de errar, afirmo que o Conselho Federal de Contabilidade adquiriu essa mesma pujança. Somos uma entidade que rompeu a barreira do tempo com liderança e ordem, erguendo-se com a força necessária para ser referência não apenas perante as profissões regulamentadas, mas diante de toda a sociedade brasileira. Neste ano de 2026, ao celebrarmos 80 anos de uma jornada incansável, o CFC nos entrega a prova inequívoca de sua solidez. Somos uma edificação lastreada pelos fundamentos inegociáveis da ética e da transparência.
Nossa caminhada nunca foi restrita à frieza dos números ou à rotina burocrática dos escritórios. Fomos e somos testemunhas e protagonistas das transformações do Brasil e do mundo. Desde 1946, as mudanças foram monumentais. Enfrentamos a complexidade da transformação das legislativas, lideramos a convergência das normas brasileiras ao padrão internacional, abraçamos a evolução tecnológica, transformando o guarda-livros de outrora no parceiro estratégico indispensável para a gestão das nações e das corporações. Hoje, em plena maturidade, o CFC se revela uma entidade moderna, pronta para os desafios da era digital, sem nunca perder sua essência. Essa construção contínua só foi possível graças ao nosso ativo mais precioso, a confiança. É a confiança que legitima as instituições e confere estabilidade às engrenagens que movem a ordem econômica. Como bem ensinou Adam Smith, a confiança é o cimento da sociedade. É o elemento sem o qual nenhum sistema prospera. E aqui retornamos à dinâmica da colmeia, a sincronia de milhares de mãos e inteligência, trabalhando para a construção de um legado que pertence a todos nós. Ao encerrar estas palavras, meu desejo é que o Conselho Federal de Contabilidade continue a se firmar nesses dois pilares, como raiz, aprofundando e preservando a memória de uma trajetória construída com grandeza, como colmeia, simbolizando o trabalho coletivo que transforma conhecimento em estrutura e esforço em permanência. Pois, em última instância, é naquilo que não se vê, mas que sustenta tudo, que reside a verdadeira força das instituições que atravessam gerações. Vida longa ao Conselho Federal de Contabilidade. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra o senhor José Martônio Alves Coelho, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Brasileira de Contabilidade e presidente do Conselho Federal de Contabilidade no período 2004, 2005 e 2014, 2017. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar os senadores Isalci e Lucas, que presidem essa sessão plenária, cumprimentar o meu dileto amigo e admirado senador Laércio Oliveira. Os dois, quero me congratular por ambos serem profissionais da contabilidade. Parabenizá-los por essa caminhada junto conosco. Cumprimentar o meu querido amigo Joaquim Bezerra, nosso admirado presidente do Conselho Federal de Contabilidade, e em nome dessas três autoridades, cumprimentar os demais componentes da mesa. Queria cumprimentar todos os profissionais de contabilidade aqui presentes, e deixar aqui uma homenagem especial ao meu dileto e querido amigo Aécio Prado Dantas Júnior, que preside a nossa Fundação Brasileira de Contabilidade e não pôde, por motivos pessoais, estar presente nessa solenidade, me outorgando o direito e o privilégio de falar em nome da nossa Fundação. Cumprimentar, enfim, todos os profissionais de contabilidade do Brasil e dizer que, efetivamente, como falou a minha querida Maria Clara, nós somos abelhas, formamos uma colmeia de inteligência, colmeia de cumplicidade para o bem do nosso país.
Hoje, ao comemorarmos os 80 anos do nosso Conselho Federal de Contabilidade, órgão que já tive o privilégio de presidir, é momento de celebração para todos aqueles que abraçaram essa profissão. São 8 décadas de dedicação ao fortalecimento da contabilidade brasileira, à valorização da ética profissional e ao compromisso com a transparência e o desenvolvimento do nosso país. Ao longo dessa trajetória, o Conselho Federal de Contabilidade consolidou-se como uma instituição essencial para a sociedade brasileira. Mais do que regulamentar a profissão, o Conselho Federal tornou-se símbolo de credibilidade, responsabilidade e confiança, tendo como premissa a proteção à sociedade. Toda essa trajetória tão exitosa se alicerça do trabalho sério de cada um dos profissionais que, ao longo dessas 8 décadas, vem ajudando a fortalecer a nossa economia com informações fidedignas, dando transparência às demonstrações. Celebrar esses 80 anos é reconhecer a importância dos profissionais da contabilidade que atuam diariamente com competência, dedicação e espírito público. São homens e mulheres que contribuem para o crescimento das empresas, para a gestão eficiente dos recursos públicos e privados e para a segurança das informações que sustentam decisões importantes no nosso país. É também momento de homenagear todos aqueles que fizeram parte dessa história, conselheiros, servidores, professores, estudantes e profissionais que ajudaram a construir uma instituição respeitada nacional e internacionalmente. O mundo mudou muito nesses 80 anos. A tecnologia transformou processos, surgiram novos desafios econômicos e sociais e a contabilidade acompanhou cada evolução. O CFC esteve presente em todos esses momentos, promovendo inovação, qualificação profissional e adaptação às novas exigências do mercado e da sociedade. Em nome da Fundação Brasileira de Contabilidade, queremos compartilhar o nosso orgulho em fazer parte do sistema contábil brasileiro e, assim, testemunharmos toda a evolução da nossa profissão, sob a égide dessa instituição que, ao longo do tempo, vem ratificando a sua essencialidade, contribuindo com o bem-estar social da nossa nação. Que esta celebração seja também um convite para olharmos para o futuro com confiança, um futuro em que a contabilidade continuará sendo um instrumento de desenvolvimento, ética, governança e transformação social. Parabéns a todos que contribuíram para o êxito dessa longeva caminhada, fazendo a história da contabilidade brasileira com compromisso e contribuição ao Brasil. Que venham muitos outros anos de conquistas e realizações. Muito obrigado e parabéns ao profissional da contabilidade. E agora convido para fazer uso da palavra o nosso querido presidente do Conselho Federal de Contabilidade, senhor Joaquim Bezerra. É com muita honra, querido senador Isalci Lucas, senador Laércio Oliveira, com muita honra que ocupo a tribuna do Congresso Brasileiro na data de hoje, com essa missão de representar os mais de 540 mil profissionais da contabilidade, contadoras, contadores, técnicos em contabilidade do nosso país. E inicio
dizendo de que escutar o testemunho destes dois parlamentares, e eu gostaria de somar a eles o nosso presidente da Frente Parlamentar da Contabilidade no Congresso, deputado Júlio César Lima, que juntamente com os senadores arregimentaram uma das maiores frentes parlamentares deste Congresso para debater e defender os interesses do Brasil através da contabilidade, mas escutar o testemunho de vida desses homens, pela história de dedicação à contabilidade, iniciando em suas atividades profissionais e hoje honrando-a quando na oportunidade de terem assento ao Parlamento Brasileiro, não só como é recorrente esse destaque anual do Congresso parar para homenagear a contabilidade, mas, sobretudo, no debate das entranhas do Legislativo, nas diversas leis que o Brasil precisa tanto, lá está o senador Exalci, lá está o senador Laércio, lá está o deputado Júlio César Lima, liderando a frente parlamentar, defendendo os interesses do Brasil através da contabilidade. Portanto, uma grande honra para nós, contadores, contadoras, técnicos em contabilidade, estarmos nessa data de hoje. Mas eu gostaria de fazer um registro especial aos homens e mulheres que representam em seus estados os 540 mil profissionais e as mais de 101 mil empresas de contabilidade. Eu estou falando aqui dos que estão presentes, nosso querido presidente do CRC do Acre, Edberto, nosso presidente do CRC de Alagoas, Zé Alberto Viana Gaia, nosso presidente do CRC Amazonas, André Caria, presidente do CRC DF, Darlan Barbosa, presidente do CRC do Espírito Santo, Walterleno Noronha, presidente do CRC de Minas Gerais, Maria Conceição Rezende, presidente do CRC da Paraíba, Eliedna Barbosa, CRC Pernambuco, Roberto Nascimento, CRC Paraná, Everson Carlim, CRC Rio Grande do Norte, Radna Rocha, CRC Rio Grande do Sul, Patrícia Andrade, CRC do Pará, Ailton, CRC de Santa Catarina, Alessi, CRC de Sergipe, Jonas, CRC de São Paulo, Heloísa, CRC de Tocantins, Celi, e aos demais CRCs que me ligaram, os presidentes que não puderam estar aqui presentes, encaminharam seus vice-presidentes. Eu quero fazer questão de citá-los para dizer ao Brasil, para dizer à sociedade, aos empresários, ao povo brasileiro, de que a contabilidade brasileira está unida para ajudar o Brasil em todas as suas esferas, com os empresários de contabilidade, com os auditores do Brasil, com a academia, os professores, coordenadores de curso, com a força da educação profissional continuada. E falo isso para citar as instituições Abracicom, Fenacom, Ibracom e Fundação Brasileira de Contabilidade, que decidiram assumir o compromisso de juntos marcharmos unidos nesse desafio, um desafio que quando nós assumimos, nós deixamos muito claro para todos. Nós temos um desafio de reposicionar a profissão contábil no Brasil, diante das transformações que nós estamos vivenciando nas diversas esferas, a tecnológica, a de sustentabilidade, a agenda tributária do país. Por que não dizer o novo momento que a humanidade se apresenta, sobretudo quando nós estamos diante de crises com as instituições, crise com a confiança pública. É a contabilidade que está se colocando à disposição para poder contribuir com o Brasil.
reposicionar a profissão, fortalecer o profissional para que ele possa estar preparado sim para esses grandes desafios, porque ele será convocado, quase como num chamado, algo que está além de um compromisso profissional, de cidadania profissional. É um chamado, é algo que transcende, porque eleva a ética, a responsabilidade cidadã, ao respeito à democracia. E por que não dizer um terceiro pilar, que é o reconhecimento da contabilidade brasileira no âmbito global. Porque nós não estamos falando de uma contabilidade de nação, nós estamos falando de uma contabilidade que ela é única no mundo. É isso que nós fizemos quando adotamos os padrões internacionais de contabilidade, na adoção às normas brasileiras de contabilidade do setor privado. É isso que nós fizemos quando adotamos os padrões internacionais, as normas de contabilidade do setor público. É isso que nós estamos fazendo quando adotamos os padrões internacionais, as normas de sustentabilidade. E é isso que nós vamos fazer, levando ao mundo aquelas normas que são apenas de competência do Brasil, como a norma de contabilidade eleitoral, como a norma de contabilidade de custo, e como tantas outras interpretações que nós sentimos a necessidade desse Brasil geográfico, desse Brasil continental, a necessidade de organizar administrativamente o país, e que nós vamos sim elevar a contabilidade brasileira aos patamares mundiais e globais. Apenas as instituições têm o privilégio de comemorar 80 anos mais de uma vez, de comemorarem 100 anos mais de uma vez, como é o caso desta casa. Apenas as instituições. E feliz dos homens e mulheres que podem estar num momento de comemoração, de um marco histórico, de uma virada de chave. Porque todo aniversário de vida, e é assim que nós fazemos em nossas vidas pessoais, todo aniversário de vida é momento de olhar para trás, ver o que fizemos até hoje, onde chegamos, o que aprendemos, o que erramos, para podermos olhar para frente e conquistar algo que é o que faz modificar o erro, não apagar, mas modificar o erro, não permitir que outras coisas, outras injustiças que foram assim entendidas se repitam. Como é? Que componente é esse? É o componente chamado maturidade. O sistema contábil brasileiro, a contabilidade brasileira, como profissão, é uma profissão madura. É uma profissão que carrega maturidade. Pelos caminhos por onde ela já trilhou, pelos tijolos que já foi colocado nesta grande edificação que sustenta o Brasil, mas, sobretudo, pela luta de homens e mulheres, os contadores, as contadoras, os técnicos em contabilidade do nosso país. A contabilidade, a gente tem escutado de que ela é um sustentáculo invisível, porque muitas vezes nós nos acostamos na técnica para dar essa garantia de sustentáculo à nação brasileira, mas não colhemos as repercussões do que esse sustentáculo traz ao Brasil, à sociedade, à comunidade, às empresas. Eu estou falando dos empregos gerados. Eu estou falando das empresas que movimentam a economia. Eu estou falando dos governos que tratam as políticas públicas com um dever constitucional de cumprir a Constituição, de respeitar a democracia. Eu falo da sociedade estruturada. Olha o impacto que tem a contabilidade para a manutenção de um Estado forte. Mas nós estamos vivendo um momento em que nós estamos sendo chamados a elevar a confiança do nosso país, chamado a ajudar com que a nossa democracia
Não perca as esperanças de dias melhores. Porque nós acreditamos, como cidadãos, de que é possível, sim, fazer a justiça social do imposto. Nós acreditamos, como cidadãos, de que é possível, sim, estabelecer transparência, confiança, conformidade. E nós acreditamos, sim, de que as instituições, elas existem para cumprir essa missão, essa função de equilíbrio da democracia. E as instituições precisam ser respeitadas. Eu participei de uma audiência pública nesta casa, quando o debate era o Banco Master, e a senadora Damares questionou se os balanços estavam mentindo. E eu respondi em bom e tom alto que os balanços não mentem. Os balanços são estruturas próprias, técnicas, consolidadas, frutos da ciência, testados, aprovados. Os países mais desenvolvidos do mundo são os países que têm a maior quantidade de auditor per capita. As pessoas mentem. Os balanços não. E é neste combate que as instituições têm que erguerem-se, não para desrespeitar as instituições, porque não há questionamento sobre a importância do judiciário no país. Não há questionamento sobre a importância do Poder Executivo como organizador da governança da administração pública no país. Não há discussão sobre a importância do parlamento no país, dos órgãos de controle externos no país. Não há discussão. A discussão que nos chama, é este chamado, é como nós podemos fazer com que estas instituições, que são constituídas por homens e mulheres, possam aplicar verdadeiramente a ética, a conformidade e a confiança para que uma nação viva em paz com o ecossistema. E é sobre isso que eu quero falar da contabilidade. É esta transformação histórica. Porque quando se olha para a contabilidade, e é esse o paradigma que nós queremos quebrar, se diz, senador Isalci, senador Laércio, presidente Maria Clara, presidente Daniel, presidente Sebastião, diz o seguinte: a contabilidade registra o passado. Este olhar é um olhar que há muito tempo nós fomos enxergados sobre isso, de registrar o passado. Não nos furtamos disso, sim, porque é através do registro que se consolida uma informação que possa vir a ser confiável através da técnica. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é de que, se nós olharmos para a essência da contabilidade, ela nunca foi sobre o passado, ela sempre foi sobre o futuro. É só mirada de chave para a gente entender de que ela sempre foi para o futuro, porque é ela que consolida as decisões, e as decisões são pontos de viradas para o futuro. Quando você escolhe, quando você decide, você deixa de lado um dos caminhos daquele que você não decidiu e não escolheu, que é um caminho que vai passar a ser desconhecido de agora em diante, porque eu não sei o que vai acontecer lá, porque eu decidi sobre este outro caminho. Portanto, a contabilidade fala sobre o futuro. E o que nós estamos nos propondo, senadores, senadoras, parlamento, é de que as instituições vejam a contabilidade como este ponto de virada de chave, para que o futuro, os dias que nós vamos viver daqui para frente, dias em que eu não tenho dúvida que as crises, como tantas crises já foram enfrentadas, elas têm o seu momento de ebulição e têm os seus momentos de acomodação, sobretudo quando há permissibilidade do diálogo. Porque, para mim, esta é a arma mais poderosa no debate institucional, o diálogo. Foi exatamente isso que o Brasil fez em 46. Não foi apenas uma decisão de Estado,
criar a profissão contábil no Brasil. Não foi apenas uma decisão de Estado. Foi, sobretudo, um reconhecimento de que nenhuma economia cresce de forma sustentável, sem controle, sem integridade, sem responsabilidade técnica e sem segurança da informação. Foi isso que levou nós a emergirmos, a surgirmos. Portanto, é para isso que existimos. E é nesta direção que eu tenho me permitido, com a participação de cada um dos senhores e das senhoras, dos nossos vice-presidentes aqui, que fazem a nossa gestão acontecer, dos conselheiros e conselheiras do CFC, mas de todo o país, é sobre isso que nós estamos convocando. É para que nós possamos olhar e reposicionar a contabilidade para que ela possa estar presente para o futuro, ainda que a gente tenha que nos resguardar do que a gente registrou do passado. Porque o Brasil mudou, a economia mudou, a humanidade mudou. Os instrumentos mudaram, falamos aqui, da máquina de prensa, da máquina de registro. Hoje, nós profissionais da contabilidade precisamos sim nos afastar da burocracia, porque estas máquinas estão, por força da inteligência artificial, por força da tecnologia, agora cumprindo o papel que nós sempre sustentamos. Nós sempre sustentamos o papel da máquina, o papel da burocracia, o papel do registro fiscal do país. O governo sempre olhou para nós como se arrecadar impostos fosse uma atividade única e inerente da contabilidade. E olha quantos anos nós trabalhamos, alguns usam jargão de que nós trabalhamos de graça para o governo durante esses 80 anos. Eu não tiraria esta afirmação, mas eu incluiria nela algumas pitadas de que nós trabalhamos com o senso de responsabilidade com o nosso país. Nós trabalhamos com a essência da cidadania profissional. Nós trabalhamos com a confiança que o governo e que os empresários depositaram em nós ao longo desses 8 anos para fazermos além do que estava em nossas mãos, mas para não deixar o Brasil ser desamparado. Isso foi o que a contabilidade fez nesses 80 anos. Agora, nós estamos livres para nos posicionarmos de forma estratégica. Nós estamos livres para liderarmos as economias. Nós estamos líderes para fazer as transformações sociais que o nosso país precisa, porque agora nós temos uma grande aliada, que é a tecnologia e que é a inteligência artificial, para poder cuidar da burocracia do país. Nós acreditamos nisso, plenamente. E, aliás, estamos nos preparando por isso, porque a contabilidade está em todas as esferas. Ela é transdisciplinar, ela é multi-institucional. A contabilidade está na governança pública, e é por isso que nós defendemos arduamente de que, além da gestão pública, os municípios, o Estado, a União, dê uma atenção especial à governança pública, como um tripé de transparência, de controle e de planejamento estratégico. É por isso que nós estamos defendendo de que a economia possa, o mercado possa olhar com mais atenção para a contabilidade, porque a contabilidade está na estabilidade econômica do país, está no mercado de capitais. E nós temos defendido, inclusive nessa casa, quero agradecer mais uma vez aqui aos senadores, porque está no discurso deles, nós temos defendido a inclusão de um profissional habilitado na contabilidade na Comissão de Valores Imobiliários do país. A nossa CVM precisa ser múltipla. Eu não estou aqui dizendo de que não temos que ter advogados, economistas, temos que ter. Mas nós não podemos deixar de ter um profissional que conhece as regras, a norma, na Comissão de Valores Imobiliários. Não é corporativismo profissional. Isso é uma contribuição para uma CVM mais regulatória, para uma CVM mais própria, para que a gente possa
na previsibilidade do futuro, evitar debates que hoje nós estamos tendo que enfrentar nesta casa. A contabilidade está presente na proteção do investimento, e é por isso que nós defendemos a aliança com o Judiciário no debate da melhoria da segurança jurídica do nosso país, para que a gente possa ter mais capacidade de investimento e para que a gente possa ter uma função melhor da economia, com menos risco, com maior segurança jurídica. A contabilidade está, sim, no combate à corrupção. E é por isso que nós defendemos que a contabilidade possa estar presente nos mais diversos setores dos órgãos fiscalizatórios contra o crime organizado do país. Constituímos um comitê de integridade contábil no Conselho Federal de Contabilidade, um grupo específico. E já dialogamos com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, já dialogamos com a Receita Federal, já estamos dialogando com o COAF, com o Banco Central. Porque se há um caminho que nós podemos ajudar o Brasil, é o caminho do dinheiro. Portanto, os contadores e as contadoras do Brasil podem ajudar o Brasil no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. A contabilidade vai crescer cada vez mais e nós vamos ser mais reconhecidos, porque não compete a nós sairmos em busca de reconhecimento. Nós temos que ir em busca de fortalecimento, e o fortalecimento vai vir quando o nosso valor passar a ser um valor agregado, em que os empresários, o governo e a nação brasileira olhem para os contadores e as contadoras do Brasil, não como despesa em suas empresas ou em seus negócios, mas olhem como investimento, como capacidade de produzir ROI, de trazer de volta algo que é o valor do negócio. Eu quero citar aqui o destaque do empresário, presidente do Conselho do Banco Bradesco, Dr. Luiz Carlos Trabuco, que recentemente definiu num artigo que a contabilidade é o pilar da confiança. É aí onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar com que o mercado reconheça a contabilidade em sua essência para a qual ela foi criada. É aí onde nós queremos chegar quando nós levamos um fórum para Lisboa, que nós tivemos a presença do senador Laércio em um dos debates que aconteceram naquele fórum, em que a gente leva o Judiciário, o Tribunal de Contas da União, o mercado, e o centro da discussão é a contabilidade para ajudar no aprimoramento dos controles do Brasil. É a contabilidade para ajudar na melhoria regulatória do país. É a contabilidade para ajudar no aprimoramento das decisões do Judiciário. É essa a contabilidade que nós estamos defendendo. E é esse o papel essencial que nós vamos lutar. Eu dizia ali, senador Isalci, senador Laércio, na inauguração do corte da fita do nosso museu, de que é comum ver aqui nos corredores desta casa, Senado e Câmara, agremiações de pessoas, muitas vezes em busca de seus direitos, mas fazendo movimentações, se aglutinando, até para serem ouvidos, para que possam reduzir as injustiças. E eu dizia que nós juntávamos todo esse público aqui, mas não para fazermos manifestação, para acordarmos o Brasil e para dizermos ao Brasil de que estas mentes, sim, senador Laércio, estas mentes, sim, estão preparadas tecnicamente, qualificadas para poder ajudar o nosso Brasil a enfrentar todas estas transformações. Se eu pudesse mirar um alvo, eu miraria a reforma tributária do nosso país. Um alvo apenas. Foi um debate de quase 2 décadas nesta casa, da qual eu preciso reconhecer publicamente o trabalho incansável do senador Isalci Lucas, do senador Laércio Oliveira, do deputado Júlio César. Mas o senador Isalci, que
pegou a dianteira da discussão da reforma tributária e deu uma grande contribuição à sua capacidade de diálogo com as diversas instituições, os diversos setores da economia. Conseguimos chegar a um texto legislativo que promove simplificação, que promove avanço tecnológico, que promove esperança de redução de insegurança jurídica e que traz a esperança de melhoria de ambiente de negócio. Chegamos a esse texto. Mas eu tenho dito de que a contabilidade, o momento mais complexo da reforma tributária, não foram as 4 décadas aqui desta casa. É agora o porvir. E mais uma vez estamos falando de futuro. E mais uma vez estamos falando da contabilidade no centro destas decisões. Portanto, a verdadeira reforma tributária no país, o mercado, as instituições, a sociedade, irá ver o reflexo do que será feito pelas contadoras, pelos contadores e pelos técnicos em contabilidade. Somos nós os responsáveis por mirarmos e fazermos a reforma tributária do nosso país acontecer. Senhores e senhoras, o futuro exigirá muito mais da nossa profissão do que nós imaginamos. E a inteligência artificial, ela transformará os processos, gerará automação dos sistemas. Mas eu preciso, de forma muito clara, dizer a cada um dos senhores, das senhoras, olhando aqui para os contadores e as contadoras do nosso país: jamais, jamais a inteligência artificial vai substituir o julgo humano e a confiança. A confiança tem CPF. E este CPF, a inteligência artificial, nem por clone, irá produzir. Este CPF somos os 540 mil profissionais da contabilidade do nosso país, falando de profissão contábil. E ao celebrar esses 80 anos, eu entendo que o Brasil não homenageia apenas a profissão contábil. Ela homenageia esta atividade, que diante dos meandros que eu aqui coloquei, esta atividade que de forma silenciosa foi construindo, foi entregando, foi gerando confiança, foi promovendo modernização, foi protegendo o Brasil. A contabilidade brasileira não participou apenas da história econômica do país. Ela ajudou a construir a própria arquitetura institucional do nosso país. E continuará ajudando, e continuará servindo. Porque enquanto houver sociedade, haverá necessidade de confiança. E enquanto houver necessidade de confiança, haverá necessidade de contabilidade. E o que eu poderia dizer aqui, para encerrar meu pronunciamento? Aos contadores, aos empresários, ao governo, aos parlamentares, aos homens e mulheres dos mais simples, os que fazem parte do cadastro único do país e os que fazem parte da grande economia. O que é que eu poderia dizer? Brasil, verás aqui os filhos teus que não fogem à luta. Viva a contabilidade brasileira! Parabéns ao nosso querido presidente. Antes de encerrar essa solenidade, eu gostaria de convidar todos a visitar a exposição de peças do Museu da Contabilidade, cuja iniciativa resgata a memória e valoriza a trajetória do profissional da contabilidade. A exposição está localizada aqui no anexo 2 do Senado Federal, ao final do túnel do tempo, saindo aqui da porta à esquerda, depois à direita, lá na frente. Bem, eu preciso dizer aqui a honra, né, de estar presidindo essa sessão ao lado do meu querido senador Laércio. Uma notícia, na última reunião da Academia Brasileira de Ciências Contábeis aqui, alguém me pediu e eu peguei a relatoria do projeto de lei 3.520 de 2019
e já fiz o relatório, espero que a gente consiga votar o mais rápido possível, que dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho de Gestão Fiscal, que está previsto desde 2000 na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar número 101. Então, mais um instituto e um conselho para cuidar das contas aí do governo. Quero agradecer muito, imensamente aqui a presença de cada um dos nossos colegas contadores, cada um dos convidados, e cumprida a finalidade dessa sessão solene do Congresso Nacional, eu agradeço e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença.